Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você esteja ouvindo esse podcast. Esse é o MangCast, o podcast oficial do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu me chamo Jefferson, sou aluno do doutorado em filosofia do PPG-FIO, FPE, e estou aqui com Yasmin e Érico Andrade, professor do nosso departamento, para a gente debater hoje a questão do pardo no Brasil, né? Miscigenação, conceito de pardo e etc. E aí, Yasmin, beleza? Salve, salve, gente! Oi, Jefferson, tudo bom? Aqui quem fala é Yasmin Ais, é um prazer estar aqui com vocês. Sou estudante aqui da graduação de Filosofia e eu estou muito empolgada com a discussão de hoje, né? Acho que vai sair muitas coisas boas daqui para a gente pensar e refletir um pouco mais sobre essas questões e outras questões que vierem surgir, né, ao decorrer da nossa conversa aqui. Então, vou começar logo a trocar essa ideia com o Érico. Érico, a gente te convidou aqui para falar sobre essas questões do processo de miscigenação no Brasil, sobre a construção da identidade da pessoa parda no Brasil, como ela entraria nesse processo de se reconhecer como pessoa negra e etc. Mas principalmente a partir do teu livro, né, de Negritude Sem Identidade, né? E aí eu já queria começar contigo, trocando essa ideia, principalmente a partir do último capítulo do livro, né? Em que tu vai debater essas questões de maneira bastante profunda e principalmente a partir de um recorte pessoal, né? Eu gosto muito de Negritude Sem Identidade, principalmente, eu diria que principalmente por conta disso, né? É um livro biográfico, né? E eu me identifico muito com o teu livro por conta desse caráter biográfico, né? Tá sempre falando de você a partir desse processo, né? E aí eu vou fazer aqui uma citação, um recorte aqui da página 122 e já te faço uma pergunta sobre isso, né? Em que tu vai dizer: na escola, a minha condição de negro vinha na forma do racismo recreativo. O gosto por aquele marrom, o gosto de chocolate, era acompanhado pelas observações de que, apesar de ser negro, eu era querido. O querido vinha com o negro, amado a despeito da minha cor, com a qual se divertiam na forma de piadas mais ou menos agressivas. Para ser amado, tinha que ser contra a minha cor, ou entender que ela, de alguma forma, era um obstáculo. Poderia ser ainda mais popular se fosse branco. O resultado era que me escondia naquilo que meu corpo se afastava do corpo negro retinto e de pele e de cabelo crespo. A máscara branca, propriamente dita, eu já usava. Aí, assim, Érico, nesse trecho do teu livro, de Negritude Sem Identidade, né, tu traz uma reflexão poderosa sobre o que a gente entende hoje em dia sobre racismo recreativo, aquelas brincadeiras que mesmo em volta de afeto, né, afeto, perpetuam a ideia de que a sua negritude era um déficit a ser compensado, né? Você fala, inclusive, da máscara branca, né? Essa internalização de um ideal eurocêntrico, que, como o Fanon já apontou, é uma ferida colonial, né? Mas eu queria me aprofundar em um ponto específico. O teu relato, ele menciona que seu corpo se afastava do negro, né, retinto, de cabelo crespo. O que me faz pensar, por exemplo, em colorismo, né? Principalmente a parte dessas questões aqui no Brasil, né? Essa ideia de hierarquização que privilegia, né? Tons de pele mais claros e traços menos associados à negritude. No Brasil, aqui, né? Onde o mito da democracia racial muitas vezes camufla essas nuances, como tu vê o papel desse colorismo na perpetuação do racismo recreativo? Acho que mais do que isso, quando a sociedade diz que um negro é querido apesar da sua cor, né, ou elogia características que aproximam do branco, como isso impacta a autoimagem das crianças negras, né, especialmente as mais escuras, que carregam o peso duplo do racismo e do apagamento dentro da própria comunidade negra? Como é que tu vê essa questão, né? Principalmente a parte desse processo de construção dessa identidade, ou de reconstrução
de uma identidade que aparentemente é roubada da gente, né? Aparentemente não, acho que é bem escancarado, né? É um latrocínio, na verdade, né? E aí depois a gente tem que rever todas essas questões, né? A partir do processo que você vai crescendo, né? E aí você vai revendo isso, enfim. Como é que tu vê essas questões? Primeiramente, é uma alegria estar com vocês num podcast que eu tenho paixão, adoro estar com vocês. E estou muito feliz de estar com duas pessoas negras aqui no podcast comigo, contigo, Jefferson Cunhado. E é sempre motivo de alegria estar em meio de pessoas negras. Eu sei que o tema é difícil, né? Você citando essa parte do meu livro, eu fiquei até tocado. E é curioso que foi o livro que eu escrevi que eu mais reli. Mas mesmo assim, ainda hoje eu leio e ainda tem um impacto. E quando você narra para mim essa cena, eu me remeto àquilo que eu de fato vivi na escola. E é um livro que não essa parte autobiográfica é um pouco na esteira de Fanon. Embora Fanon não faça isso de forma tão desenvolvida como fiz, né? Mas ele, em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele está também colocando o corpo dele para jogo. Quando ele diz que no momento que um dos momentos cruciais para ele se tornar negro foi quando a criança na França olhou para ele e disse que ele é um negro. E ele entendeu que não era um francês, porque o negro vinha antes do francês. No caso específico do qual a gente estava falando, a partir do meu próprio texto, quando eu faço a narrativa de mim, esse caráter autobiográfico da última parte do texto, ele, na verdade, é uma narrativa de um corpo negro de classe média. É nesse sentido preciso que o meu livro é uma continuação da obra de Neuza Santos Souza. Por quê? Porque ela vai trabalhar pessoas negras em ascensão social. E ela faz toda a discussão ali. E eu parto desse lugar de ascensão social, não tinha dinheiro, etc. Morava no subúrbio, no jeito do meio, não era nada rico, mas assim, ele não estava na condição igual estavam meus colegas de rua, da outra rua, que eram da favela, que jogavam bola, e muitos deles foram mortos, inclusive eu narro isso também no meu livro. Mas eu estava na condição de uma pessoa que podia estudar no centro da cidade, no colégio de classe média. E aí, o que acontece? Nesses colégios de classe média, você que tem uma espécie de povo de passabilidade, você que não tem o cabelo crespo, o cabelo era encaracolado, meu ondulado, como vocês sabem, né? O público pode não ver, mas eu sou careca hoje em dia. Mas eu não tinha pele tão escura quanto outros colegas tinham. Minha pele era escura. Eu acho que eu vi nas fotos da época, não era todos que meus apelidos eram todos em volta da negritude. Agora, a sensação que eu tinha por ser popular, etc., era que como se esse racismo não me tocava. Isso é uma sensação, obviamente, inconsciente, defensiva, em termos psicanalíticos. Em outras palavras, eu estava ali me protegendo de um ataque que eu estava sofrendo. Eu me protegi de que forma? Usando uma máscara. A máscara, gente, ela protege a gente. Ela está entre o corpo e o ambiente externo. Lembre-se da época da Covid, né? A gente usava máscara para que o ambiente externo não contaminasse a gente. Então, de alguma forma, a máscara que eu usava, portanto, recuperando a metáfora de Fanon, a máscara que eu usava era uma máscara que me permitia não me sentir vulnerabilizado como meus colegas negros estavam se sentindo. Era como se aquela máscara me desse uma proteção. Entretanto, o próprio fato de eu usar máscara só denotava que eu era negro. Porque quem é branco não precisa de máscara. E eu precisava usar a máscara. Então, nesse sentido, eu comecei a me dar conta, isso não foi na época da escola, na época da escola essa relação era ambivalente, eu tinha noção que era negro, óbvio, mas eu não integralizava a negritude em mim mesmo. Porque para integralizar a negritude é preciso uma decisão política. Então, mesmo pessoas mestiças, diga-se de passagem, o Brasil inteiro é mestiço, mas eu quero dizer pessoas mestiças que têm um traço de negritude acentuado, que é o caso de nós três aqui, por exemplo, a gente é discriminado não é porque a gente é mestiço, é porque há algo de negro na gente que é a razão pela qual a gente é discriminado. Esse é o ponto. Não tem nada a ver com o traço eventual de uma pessoa branca que cruzou a nossa vida. É claro que a gente tem pessoas brancas na nossa vida. É muito difícil no Brasil alguém não ter. O estudo genético mostra isso. Né? Mas o ponto não é ter traço de pessoas brancas no nosso corpo. Eu sei recuperar quem é branco na minha família. É o pai biológico da minha mãe. É a única pessoa que eu tenho consciência que é branca. Ainda que seja já algum grau também mestiça, misturada. Mas, assim, do ponto de vista do fenótipo, que é o que conta no Brasil, ele era branco. Certo? O resto não. Então, mas assim, mas quer dizer que... isso quer dizer o quê? Quer dizer que, embora minha família, nossas pessoas, né? Nossas pessoas queridas que estavam em volta de mim, fossem, entre aspas, mestiças, todas elas eram, no final das contas, negras. E sofreram aquilo que a negritude sofreu, né? Enfim.
Os homens da minha família eram outras, não se formavam, etc. e tal, como a gente está acostumado a ouvir, infelizmente. Então, desse ponto de vista, o que vai me colocar na condição de uma tentativa de subalternização não vai ser um eventual parente branco, um avô branco que eu tenho, que é literalmente o meu caso. Mas vai ser justamente toda a construção familiar que é mestiça e negra. Então, nesse contexto específico, o mestiço é uma abstração. Todo mundo é mestiço. Isso não está dizendo nada. O ponto é, nessa mestiçagem, nessa miscigenação, o que é que pesa? Pesa o fato de eu ser um homem negro. É isso que pesa. Muito bom isso. É interessante como na nossa família parece que a gente sei lá, é até complicado dizer isso, mas parece que a gente se salvou, né? Um negócio bem estranho, porque todas aquelas pessoas não entenderam o que estava acontecendo, apesar de estar acontecendo, né? Você está imerso no processo, mas você não consegue caracterizar, utilizar as palavras para descrever o que você sente. Eu já cheguei a conversar com pessoas que me falavam sobre o que estava acontecendo e pediam para eu dizer o que elas estavam sentindo, porque parece que a dor era comum aos dois corpos, mas as palavras para dizer como se sentia aquilo não era, né? Enfim, isso é muito interessante. Mas assim, dando continuidade, né? Ainda dentro do livro. Já mais um pouco para frente, na página 124, tu vai dizer também, né? Tu vai complementar. A gente não tinha noção da dimensão do racismo. Isso aqui é muito interessante. Eu, pardo, menos ainda. No meu mecanismo de defesa, eu tinha menos noção e me blindava. Construía a fantasia de que o atravessamento que marginalizava meus amigos não me atingia. A pele menos escura se reconciliava com a fantasia de que uma marca branca, ou mesmo várias, me protegiam da violência racial. Sem me dar conta, realizava por um mecanismo de defesa, tanto simbólico quanto uma necessidade real diante da opressão da brancura, o pacto narcísico da negritude parda, que procurava nos afastar das pessoas negras retintas para que possamos nos refugiar nas restos que a brancura nos autorizava a participar, como uma dose controlada de privilégio. Esse trecho do teu livro me remete diretamente a uma referência muito latente, muito pujante na tua escrita, né, de Negritude Sem Identidade, que é Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza, né? Onde ela fala sobre o sofrimento psíquico de assumir a negritude em uma sociedade que nega o racismo enquanto hierarquiza os corpos, né? Neuza descreve esse processo como uma espécie de luto, né? O luto pelo ideal branco internalizado, que precisa ser enterrado para que o sujeito se reconheça como negro em toda a sua potência e resistência, né? Aí tu fala desse pacto narcísico. Essa palavra para mim foi muito, até na minha dissertação eu uso bastante, porque eu me identifiquei muito com essa parte, né? Esse pacto narcísico que leva pessoas negras de pele mais clara a acreditar que seu tom de pele as protege da violência racial, criando uma falsa sensação de distanciamento dos negros retintos. Aí a minha pergunta Érico, como esse mecanismo de defesa, essa fantasia de proximidade com a branquitude, atrapalha no processo político, como você acabou de destacar, né? Esse processo político e existencial da pessoa se tornar negro, né? Como o pacto narcísico da negritude parda pode ser um bloqueio nesse processo? Maravilha, excelente questão. Acho que é um conceito importante no livro, que você destaca de forma muito correta, que é o pacto narcísico das pessoas pardas. É evidente, no meu livro isso é explícito, que não está no mesmo nível do pacto da branquitude. O pacto da branquitude é que organiza socialmente o Brasil no que diz respeito à divisão de bens e de privilégios. Isso é um fato. Então, mas o que acontece? A pessoa parda, ela, por não ser completamente negra na percepção da branquitude, ela tem algum grau de negrura que não coincide com aquilo que é o estereótipo da pessoa negra, segundo a branquitude,
ela cria a ilusão, e nesse sentido ela pactua com outras pessoas pardas, de que ela não é negra. Por que ela cria ilusão? Porque a ideia do pardo, ela é uma criação, como eu digo no livro, da própria branquitude. Então, por isso que o pacto narcísico dos pardos é derivado do pacto narcísico da branquitude. Esse pacto é o pacto constituinte do Brasil. É a partir dele que a gente vai ter um país completamente desigual e racialmente, diríamos assim, completamente desequilibrado. O que acontece é que as pessoas pardas, por não serem aquelas que estão, como as pessoas negras retidas, num maior grau de vulnerabilização social, de precarização social, elas criam a ilusão de que elas não são negras. E aí essa passagem que você leu é muito interessante, né? Porque eu brinco com a palavra resta e resto. Resta na ideia de sombra, ou seja, como se a gente estivesse na sombra da pessoa branca e a gente fosse o resto dessa pessoa branca. Então, a gente nunca pode ser plenamente a pessoa branca. Ao passo que ser negro, ou ser indígena, que poderia se aplicar também nesse caso, é justamente aquilo que pode nos tornar totais. É nesse sentido que nós podemos integralizar a negritude. O grande desafio no Brasil hoje é que as pessoas se tornem negras ainda. Por isso que meu livro tem essa importância do ponto de vista também de provar para as pessoas que é possível se tornar negro, apesar de todos os racismos que nós sofremos. Ou seja, é possível assumir que é racializado e, ao mesmo tempo, construir uma alternativa à racialização. Mas isso só é possível quando a gente se assume negro. Por exemplo, várias pessoas que fizeram a pesquisa do IBGE, elas vão às casas perguntar para as pessoas o que elas são. As pessoas se autodeclaram nessas pesquisas, né? E muitas delas me relatam que, em vários casos, pessoas negras, sem qualquer ambiguidade, elas se diziam pardas. Como é autodeclaração, o pessoal do IBGE não pode fazer nenhuma interferência. Só pode simplesmente fazer a pergunta. Mas elas ficavam, essas pessoas, pasmas diante do fato de que pessoas negras estavam se dizendo pardas. Isso não é muito complexo, não, gente. Basta me ver. O primeiro censo que eu me declarei como negro foi esse. Claro que eu também não participei de tantos censos, assim, né? Desse censo grande por causa da minha idade. Mas, assim, quando eu era adolescente, a minha carteira de identidade era pardo. A coisa do exército que a gente faz, os homens, né? Que é a reservista. Estava pardo. Que é o documento que eu tenho mais noção de que eu disse, né? Que eu me autodeclarei. Para fazer esse processo de autodeclaração negra, eu tive que passar por uma grande travessia, por um grande processo analítico, um processo que é retroativo, em que eu vou ver o que aconteceu na minha vida e perceber que eu fui racializado como negro, para me tornar negro. E nesse momento que eu me torno negro, eu tomo uma decisão política de me engajar com a luta com a negritude. E nesse sentido que a gente começa a viver a experiência do que podemos chamar, a partir da obra de Beatriz de Nascimento, um aquilombamento. Eu começo a me aquilombar com as pessoas negras, eu começo a me reconhecer nelas, eu começo a ficar feliz, por exemplo, estar no podcast que só tem gente negra. Essa percepção do mundo, ela só acontece quando a gente se torna negro. Ou, melhor dizendo, como eu digo inclusive no livro, né? A negritude não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. A partir do momento que eu tomo ciência de que esse é o ponto de partida, eu caminho quilombola. Eu caminho como quilombola. E o quilombola aqui insiste, a partir da Beatriz de Nascimento, é uma imagem. Não são necessariamente as pessoas que estão no quilombo hoje. Tá? Quilombola é uma condição da negritude brasileira e que também se mistura com a questão indígena. Lembre-se que os quilombos foram feitos muitas vezes em parceria com os indígenas, uma vez que eles conheciam bem a mata. Então, todo esse processo aqui no Brasil é atravessado por essas miscigenações que ocorreram de fato, mesmo no quilombo. O ponto disso tudo, gente, é que o que interessa do ponto de vista político é aquilo que me vulnerabiliza. E aquilo contra o qual eu vou justamente me erguer a voz, como diria Bell Hooks. E isso é justamente a minha condição de negritude. É isso que está em questão. E é nesse sentido, portanto, que ao me tornar negro, eu me torno quilombola. No sentido que eu entendo que a negritude não é uma questão individual, mas é uma questão comunitária. É uma comunidade que é negra, não uma pessoa que é negra. Muito bom, muito bom.
é inevitável você não reconhecer tudo que tu vai falando dentro do próprio processo, né? Parece que, por mais que o processo seja individual, cada um passa de maneira particular, mas as dores parece que a gente compartilha, né? Porque essas daí são quase que universais dentro desse processo dentro do Brasil, né? Enfim, mas dando continuidade, recentemente saiu esse livro da revista Cult, né? Que tu dá uma contribuição na questão do parto no Brasil, em que tem um capítulo, né, com um artigo teu chamado Relato de um Parto Implodido, né? E esse título, eu acho que ele é autoexplicativo, né? Diante de tudo que tu já falou até agora para a gente. Mas aí tu vai dizer na página 64, né, a terceira página do artigo, tu vai dizer o seguinte, acerca da filosofia, né, que é justamente onde nós estamos inseridos, né? Eu, tu, Yasmin, né? Nós fazemos parte desse quadro da academia no Brasil, né? A filosofia era a máscara que se adequava ao meu rosto para que eu pudesse me sentir pardo naquilo que ele teria de próximo com os brancos. E eu me vestia de conceitos, palavras estrangeiras, fala lapidada nas assertivas sobre teses na história da filosofia. Tudo aquilo que me parecia familiar era anunciado sempre por um corpo diferente do meu. O pardo não me tornava branco ou da cor de todos aqueles pensadores que me acompanhavam. Eu pensava que cor era apenas um detalhe, até me dar conta de que os filósofos não tinham dúvida nem sobre a cor que possuíam, nem sobre a propriedade da cor branca para o trabalho de reflexão, né? Aqui é o fim da citação. Eu sempre destaco, quando estou falando sobre essas questões, né, que a Hill Collins, né, a Patrícia Hill Collins, em Bem Mais Que Ideias, ela vai dizer que foi transmitido para a gente que só quem tem raça é preto, só quem tem gênero é mulher e só quem tem classe é pobre. Quando, na verdade, o branco sabe muito bem a sua raça na hora de oprimir, o burguês sabe muito bem a sua classe na hora de oprimir, e o homem sabe muito bem o seu gênero na hora de oprimir, né? E isso daqui é bem destacado aqui no teu texto, né? Mas, enfim, né, no texto, né, no relato de um pardo implodido, tu descreve como a filosofia operou como uma máscara da branquitude, né, um disfarce de neutralidade que, na verdade, reforçou a hierarquia racial ao apresentar a reflexão filosófica como território exclusivo desses corpos brancos, né? Tu menciona essa angústia de se espelhar em pensadores que nunca duvidaram do lugar de supremacia da sua própria cor, né, dessa brancura. Aí, assim, como o cânone filosófico ocidental continua a estruturar ainda hoje a deslegitimação do corpo negro como produtor de conhecimento? Como é que tu vê essa questão, né, do cânone da filosofia como algo que deslegitima a gente enquanto produtores de conhecimento? Porque a gente parece que é impedido até mesmo de produzir conhecimento hoje em dia, né? Tem muito essa barreira, esse questionamento acerca da nossa capacidade de produzir conhecimento. Historicamente foi retirado, né? Todo esse conhecimento, e hoje em dia a gente faz esse resgate, e hoje em dia é impedido que a gente possa produzir, às vezes, conhecimento acerca do nosso próprio processo, ou das pessoas com corpos iguais aos nossos que falaram acerca de filosofia no passado, né? Como é que tu vê isso acerca do cânone, dentro da filosofia especificamente? Outra questão extraordinária. Conecta-se com muito o que eu tenho discutido no Brasil, que é justamente a história da filosofia brasileira institucional, portanto, de departamentos de filosofia, é uma história de colonização. Então, a ideia fundamental é que a filosofia se restringe ao legado europeu. E cabe a gente comentar esse legado. E, no máximo, pensar a partir dele, depois de ter feito muito comentário. Então, a história da filosofia ela entrou no Brasil como um processo de colonização. Claramente colonização. E não apenas na missão francesa na USP, que literalmente eram professores da França, que alguns deles que defendiam que fazer filosofia aqui no Brasil seria fazer história da filosofia, como também a gente pode pensar isso em outros lugares do Brasil, que são mais antigos também, como o próprio FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento de Filosofia, os departamentos de filosofia aqui de Pernambuco,
do Ceará, na minha graduação, diferentemente de vocês, quase todos os professores não eram sequer brasileiros. Tá? Então, assim, é muito comum que este departamento de filosofia tenha, de alguma forma, assimilado o processo de branquitude como aquilo que constitui o modo de fazer filosofia. Nesse sentido, portanto, era inquestionável que fazer filosofia era fazer história da filosofia ocidental. Então, se você pega as grades curriculares hoje, dos cursos de filosofia, ainda tem uma marca colonial pesada. Isso no início do Brasil, do ponto de vista do departamento de filosofia, isso era a regra absoluta. Absoluta. Então, a construção da história da filosofia por esse aspecto ocidental, eurocêntrico, ela impossibilita que nós, pessoas negras, possamos pensar a partir de nossas questões. E é muito interessante a passagem do livro que você cita, e também agora do artigo, que é quando a gente se dá conta que os caras não apenas eram brancos, como eles tomavam a branquitude como critério de distinção social, que coincidia com a capacidade que eles tinham, e nós não, de fazer filosofia. Então, a gente só tinha como destino, ou, de alguma forma, reproduzir a filosofia europeia, ou considerar-se não filósofo. A briga, nesse aspecto, é que a gente possa implodir, usar a palavra que eu trouxe no outro texto, né? Implodir essa compreensão de que a filosofia pertence a um povo específico, pertence a uma forma de existir específica. É nesse sentido que a filosofia tem como tarefa fundamental, a filosofia brasileira, abrir-se a possibilidade de reflexão que não necessariamente coincidem com a história da filosofia. É o que eu brinco em várias palestras que eu dou por aí, pelo Brasil. Eu sonho com o dia que vai ter cadeira de filosofia ocidental. Né? Por quê? Porque não é para ter cadeira de filosofia africana perdida. A gente tem que ter cadeira de filosofia que mostre as sabedorias e as tradições e as formas de pensar de vários povos, passando, inclusive, pelo próprio Brasil. E tem uma tradição importante do pensamento dos povos originários, tem uma tradição importante afrodiaspórica, e que, se a gente pensa em termos de história da filosofia, estritamente falando, a gente está condenado à reprodução europeia. Ah, não, mas na história da filosofia a gente vai incorporar esses saberes. Corre-se o risco de fazer aquilo que eu tenho dito em alguns textos, que é o extrativismo epistêmico. Você pegar esses pensamentos e colocar dentro da mesma história da qual eles não participam, a qual eles não pertencem. São outras formas, inclusive, de perceber a própria noção de história e de tempo. Então, não é uma crítica lateral que os processos de decolonização têm colocado. É uma crítica ao âmbito da própria construção da noção de história, seja da filosofia, seja da história, da própria historiografia, de maneira geral. Eu estava lembrando aqui de Sueli Carneiro, né, dispositivo de racialidade. Ela vai falar sobre epistemicídio, ela dá uma definição que para mim é muito boa, né? Epistemicídio não é apenas a aniquilação de conhecimentos do passado, de determinado recorte étnico-racial, mas a impossibilidade de que esse mesmo recorte produza conhecimento no presente, né? Quando a gente não está na universidade, quando a gente não tem uma disciplina, né, que fale sobre a gente, sobre sobre uma filosofia produzida por corpos como os nossos, né? Isso tudo é epistemicídio, não é apenas matar, né? Apenas, né? Como se não fosse muita coisa. Mas todo esse processo também é tão grave, são tão graves, né? Quanto matar, né? Isso é muito pesado quando você para analisar hoje em dia, né? Enfim, eu vou encerrar minha parte aqui com a última questão, né? Agora algo mais polêmico. Se não quiser entrar na polêmica, mas tu já entrou, então de todo jeito aqui não vai ser algo tão, enfim, pesado assim, né? Aí eu passo a bola para a Yasmin para ela dar continuidade a esse bate-papo massa que a gente está tendo aqui hoje, né? Eu queria falar contigo sobre algo que tu vem se posicionando, principalmente atualmente nas redes sociais, que é um debate muito profundo que está tendo agora dentro, principalmente de lideranças muito relevantes do movimento negro, né? Inclusive, você é uma delas que está se posicionando acerca do tema, né? Que é essa questão da paritude, né? Enfim, aí atualmente está rolando esse debate muito intenso entre algumas alas do movimento negro, muito intensificado depois dessa recente citação de Mano Brown, né?
a Beatriz Bueno, né, que é a principal defensora desse conceito no Brasil, né, conceito de par de tudo, que basicamente questiona a ideia de trazer para a categoria do negro a junção das categorias censitárias, né, de pretos e pardos, que é uma reivindicação do movimento negro, eu acho que desde a década de 60, né, principalmente através de intelectuais como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, enfim. A junção dessas categorias censitárias, né, transformaria o negro em uma categoria política, que é isso que tu vem defendendo desde o começo da nossa conversa. Essa ideia de tornar-se negro é um movimento político, por natureza, né? Como tu fala no relato de um pardo implodido, a questão não é a miscigenação, mas o destino político que é dado ao processo de miscigenação, né, a ela. Qual o destino político que tu vê nessa manobra, basicamente revisionista, né? Acerca não apenas do pardo, mas do processo de miscigenação no Brasil. Qual é o destino político que se dá a isso quando a gente começa a revisitar esses conceitos de uma maneira mais palatável, como se fosse algo que não tivesse uma carga, inclusive ideológica, muito pesada por trás disso? Qual é a tua visão dessa questão, Érico? Ótima questão, excelente. Pronto, primeiramente, como eu disse no texto que você acabou de citar, mestiço o mundo inteiro é. A questão é qual o destino político que você dá à mestiçagem. A ideia de uma parditude, como se o pardo fosse a categoria à parte da pessoa negra, porque ela seria tanto negra quanto branca, ela não poderia ser mais falsa. Ela pode concernir, ela pode se referir a certas pessoas no Brasil, que essas sim não serão a maioria das pessoas pardas. Por duas razões. Primeiro, como eu disse para vocês, a maior parte das pessoas pardas são negras, mas têm a dificuldade de se declarar negras pelos processos de racismo por meio dos quais o Brasil foi fundado. Então, há uma dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não podemos confundir o fato da pessoa ser miscigenada com o fato de que ela supostamente estaria sendo influenciada simetricamente pela questão negra e pela questão branca. Como se o pardo fosse uma espécie de síntese perfeita do branco e do negro. Isso é falso. Isso é historicamente falso. Por quê? Porque de 1550 a 1850, de cada 100 pessoas que entravam no Brasil, 86 eram negras. Só para Pernambuco, estado no qual estamos, vieram mais pessoas escravizadas do que para todos os Estados Unidos da América. A maioria do Brasil, até o início do século XX, era negra. A política de embranquecimento, de trazer imigrantes europeus para o Brasil, foi feita com a expectativa de branqueamento. Então, a brancura, ela não é uma questão apenas de fenótipo, ela é uma questão política. Ela corresponde a um projeto político de supremacia branca. Uma supremacia, insisto, que não é apenas do fenótipo, mas uma supremacia que é estética, que é ideológica, que é filosófica, que é psicanalítica. Basta ver a maioria das pessoas que estão nessas condições, de professor de filosofia da universidade, psicanalistas renomados. Qual a cor dessas pessoas? Qual é o sobrenome delas? São sobrenomes, sobretudo, de origem estrangeira. Elas estão no bojo desse processo de embranquecimento. Na filosofia, isso é um clássico. A maioria das pessoas de filosofia tem sobrenome ou português, ou italiano, ou alemão, ou polonês, etc. Façam uma investigação. Então, nesse sentido, é importante entender que a brancura é um projeto político de dominação e supremacia. Não tem como colocar a partitude como se ela fosse uma espécie de harmonia racial, tal qual certas posições de Bert Frey sustentavam. Embora ele não tenha escrito isso em Casa Grande Senzala, você, Jefferson, inclusive, trabalhou isso, sabe muito bem, mas ele, em alguns discursos, em alguns momentos, defendia isso, e no Brasil ficou conhecido como democracia racial. Entretanto, é importante notar que não há simetria nessa mistura que irá compor a partitude. Ela não é simétrica. É justamente essa assimetria que faz que a gente possa entender que o pardo e o negro são, que o pardo e o preto são negros. E pode também ser indígena, não tem problema. Acho que a gente pode pensar também o horizonte dos indígenas.
O que eu tenho defendido, inclusive, é que a gente repense as categorias de IBGE. Essas categorias elas são absurdamente defasadas. Elas não podem definir subjetividades. Nós podemos pensar afro-brasileiro, indígena brasileiro, afro-indígena. Há várias formas de construção social que marcaram a história do Brasil que não podem ser restritas à categoria de IBGE, de pardo e preto. Agora, certamente, nem o pardo nem o preto vai ser lido como branco. O que demonstra que há uma assimetria. E essa assimetria racial foi que fundou o Brasil. Essas questões nos colocam, né, para muita reflexão, né, sobre, enfim, a nossa conjuntura social. E aproveitando um gancho, Érico, eu gostaria de saber, assim, mais de tu, o que seria essa coisa de assumir, né, uma negritude sem identidade. Porque ainda é um pouco difícil, né, para eu conseguir chegar nesse lugar quando eu levei tanto tempo para me assumir negra de forma positiva, né? Eu fico pensando também que nos processos de conscientização, de politização de pessoas negras, né, que se dão justamente a partir de uma autoafirmação da identidade negra. Né? Um exemplo que eu posso trazer aqui é de quando eu tive a oportunidade de acompanhar um curso de formação da educação quilombola através do núcleo de políticas de educação das relações étnico-raciais da UFPE, o ERE, onde eu pude experienciar alguns debates, né, entre quilombolas de diversas regiões, assim, do Agreste, do sertão de Pernambuco. E em um desses encontros eu me senti muito impactada com um discurso potente, né, de Gorete, uma professora negra quilombola. Ela batia, né, em sua fala, ela batia em seu peito com muito orgulho e dizia: eu sou negra, e daí? Né? Então, ela também dizia assim: não, se o opressor diz coisas ruins sobre mim, sobre o meu povo, que ele fique com a mentira dele para lá, porque eu sou negra, né? E sei da minha verdade, da minha ancestralidade. Então, eu me senti muito impactada, porque apesar de saber que essa fala a gente pode perceber várias camadas, né, que poderíamos analisar, mas o que me chama a atenção realmente é esse ser negra, porque esse ser negra ele ganha uma outra definição, ele ganha uma outra conotação na entonação, que é justamente contraposta ao discurso colonial e que se coloca também como uma afirmação de vida e herança ancestral, né? Sei lá, eu fico viajando nessas coisas, mas eu acho que também aí está relacionado ao movimento de ginga, do qual você fala, né, no seu livro Negritude Sem Identidade. Eu acho que aí também é um jogo de identidades. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. Muito bom. Essa questão ela é potente. E você, ao mesmo tempo que traz a pergunta, traz a resposta. Porque, primeiro, eu ficaria tão impactado quanto você, Yas. E aí eu vou me lembrar agora de uma situação que eu passei em Brasília. Lá em Brasília ocorre todo ano o acampamento Terra Livre, que é a reunião de pessoas indígenas do Brasil todo. E ano retrasado, né, ano passado, talvez, enfim, ano passado, eu estava lá em Brasília, dando palestra do meu livro, inclusive, e aí estava tendo um acampamento Terra Livre. Eu fui com uma amiga minha e foi muito impactante. E naquela ocasião, estava sendo um acampamento Terra Livre em homenagem à Nega Pataxó, que tinha sido morta nos seus processos de resistência política e das respectivas violências que ela sofreu. E o que me chamou a atenção foram várias coisas, claro, mas o fato de Nega Pataxó, essa forma de se referir a essa líder mostra bem do que a gente está falando aqui. Ou seja, é uma miscigenação, sim, é uma mistura de indígena com negro, sim, e é justamente essa marca da singularidade da experiência negra brasileira. Ela nunca é uma experiência negra como é aquela da África. Ela é uma experiência negra que marca a existência do nosso território. É nesse sentido que eu concordo plenamente com Beatriz Nascimento, quando ela dizia que a negritude brasileira é uma experiência singular. Isto é, o que torna a gente negro no Brasil não é única e exclusivamente um povo ou outro da África que vê o Brasil traficado. O que torna a nossa experiência única é porque a própria mistura entre as diferentes etnias da África que se fizeram presentes no Brasil permite o surgimento daquilo que a gente pode chamar da experiência negra brasileira. E essa experiência ela tem que ser assumida tal como a moça que você falou fez. Isto é,
com muito orgulho, altivez é a palavra, com altivez, dizer, sou negra. Fundamental isso. Mas eu não sou a sua negra. Eu não sou o seu negro. É nesse sentido que a identidade, que é uma construção filosófica de Aristóteles, que passa por Descartes, como mostra no livro, né? E que é uma construção colonial, ela não diz respeito a gente. Ao passo que a experiência da negritude é uma experiência afetiva, como você acabou de narrar. Você pode ler 10 livros meus, estou brincando, porque meu livro tem uma dimensão afetiva de propósito, não conta, mas sei lá, você pode ler 10 livros de negritude, assim, acadêmicos, 10 doutorados sobre negritude. Se não tem essa dimensão afetiva, ele talvez não toque a gente. Eu acho que é uma coisa que marca meu livro, que as pessoas leem e comentam, muita gente comenta no Brasil inteiro, é a dimensão afetiva. E olha, ainda tem mais. Tem um professor do Instituto Federal, que recentemente fez uma resenha do meu livro, Maciel, que é um cara que tem uma feição indígena, de pele clara, e ele ficou impactado, assim, com o livro. Porque é um pouco a experiência que ele teve como homem indígena, de pele clara, na universidade. Então, acho que o meu ponto é, a ideia de não ter identidade, a ideia de que não existe uma espécie de protótipo ou essência de ser negro. Mas isso é uma experiência que a gente partilha. E que você, inclusive, partilhou nesse momento. Aí você diz, mas por que a gente não se tornou negro antes? Porque institucionalmente o Brasil é racista. E tornar-se negro não é fácil. Por isso tem que ser dito com altivez. Como a mulher a qual você se referiu disse. Eu sou negra. E aproveitando que estamos falando de mulheres, né, dessas questões interseccionais, eu gostaria de trazer um ponto aqui específico, né? Em seu livro Negritude sem Identidade, né, você fala bastante sobre uma experiência comum de negritude que atravessa o corpo negro, né? Em vários momentos do livro a gente tem essa afirmação presente, né, mas especificamente aqui trago a página 117. E, enfim, apesar de encontrarmos, né, em momentos pontuais a presença da mulher negra em seu livro, Negritude sem Identidade, não vemos, né, o aprofundamento desse recorte. E aí eu gostaria de saber, é possível falarmos desse lugar comum quando trazemos a discussão da interseccionalidade, mais especificamente do corpo da mulher negra? Poderíamos pensar esse lugar sem deixar suspenso a discussão de sexismo, que também atravessa corpos negros? Ótima questão, maravilhosa e pertinente. Eu quis falar a partir do corpo do homem cis, que é o meu território. Até tem uma nota de rodapé no texto que eu digo isso. A experiência da mulher negra vai certamente coincidir em alguns pontos com a minha, várias delas são citadas no meu texto, mas ela não vai ser a mesma experiência. Então, acho porque há uma experiência subjetiva que está diretamente ligada ao território. E o território é o nosso corpo. Não tem como me dissociar do meu território para falar da negritude. Em outras palavras, é preciso que eu assuma que eu estou falando desde uma ótica do homem negro. O homem cis, ainda por cima. Ao passo que esse grau de entrega que o meu texto traz, ele passa necessariamente pela experiência da masculinidade. Os exemplos que eu dou dos colegas que jogavam bola comigo, que eram da favela, que morreram, são exemplos que mostram como a masculinidade, inclusive negra, é preenchida e atravessada pela violência. Então, eu tomei a posição de falar a partir da minha experiência, que é a experiência do homem negro cis. Então, o território que dava para jogo era o meu corpo. Mas isso não quer dizer que outros corpos eu tenho se reconhecido no texto, né? Claro que sim. Mas eu acho que essa experiência negra já tem mulheres maravilhosas que fizeram esse trabalho. A que eu cito direto, que é a Beatriz Nascimento, a própria Sueli, a Neuza fez esse trabalho também. Eu acho que é importante que a gente tenha uma construção teórica que parta do nosso território. Não quer dizer que o meu texto só sirva para homens, mas ele foi feito por um homem. E o que eu posso, como homem, é trazer as mulheres para a roda, dialogar com elas. Mas eu não posso pensar por elas. Nesse sentido, portanto, se é um livro de relato autobiográfico, eu não poderia me colocar na posição de uma mulher. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, inclusive a partir da dimensão interseccional, para entender que nós não podemos falar pelas pessoas, mas nós podemos falar com elas. Então, foi nesse sentido que eu citei essas mulheres negras no meu livro, mas não falando por elas. Massa.
Então, né, falando, achei muito interessante agora na sua fala você trazer essa questão de territorialidades, né? É algo que eu penso bastante também, como a gente está justamente criando essas subjetividades a partir dos espaços em que estamos inseridos, né? Nesse sentido, como podemos criar espaços onde o corpo negro, e agora peço licença para citar você, né? Abre aspas, narra sem a presença de uma racionalidade própria da língua do colonizador, fecho aspas, da página 113, né, essa citação, uma vez que há corpos negros, mais que outros, impregnados em atos, gestos, formas de vida, em que se predomina a racionalidade colonial. Então, como podemos criar esses espaços onde o corpo negro, ele vai ensinar sem essa presença de uma racionalidade da própria língua do colonizador, uma vez que ele está impregnado nesses espaços em que existe uma predominância de uma racionalidade colonial. Espetacular questão. Eu acho que o nosso destino, Yas, é aquilombamento. Nos termos de Beatriz Nascimento, né? Obviamente, se a gente está vivendo na experiência urbana, a gente não pode abandonar isso e deixar para os brancos, né? Ou seja, abandonar, por exemplo, a universidade e deixar para os brancos. Não é nosso espaço. Tá louco? Nossos ancestrais fizeram literalmente a universidade. Foram eles que fizeram as construções. Foram eles que plantaram tijolo sobre tijolo. Foram eles que construíram a universidade. É o nosso lugar, sim. Não podemos abdicar dessa dimensão da vida universitária, nem da dimensão da vida urbana. Não é sobre abdicar disso. Então, como lidar com isso? Com aquilombamento. Grupos como os grupos que nós temos na Federal, Canib, grupos que possam se fortalecer a partir do processo comunitário. Então, a única forma da gente enfrentar essa racionalidade branca, é construindo uma experiência comunitária, um aquilombamento. É nesse sentido importante que a gente tem que construir rodas, grupos, que não são da ordem apenas e exclusivamente acadêmica, mas são da ordem dos afetos. Eu, como orientador, embora minha vida seja ultra corrida, por várias razões, eu tento justamente, pelo menos, me encontrar com alguma frequência com meus grupos, meus grupos, que tenho orientando em pós-doc, graduação, mestrado, doutorado, mas assim, tento reunir essas pessoas para que a gente possa, de alguma forma, caminhar em roda. E eu incentivo muito que as pessoas estudantes caminhem em roda entre si. Ou seja, que a gente construa espaços de acolhimento, espaços sensíveis, espaços de confiança. Porque esse é um ponto fundamental. A gente teve que confiar muito uns nos outros, umas nas outras, para poder fazer o quilombo. Um aspecto decisivo da constituição dos quilombos do Brasil foi a confiança. E ela estava o tempo todo sendo testada. E, em alguns casos, se venceu pela insistência, pela pressão, pela coação de irmãos e irmãs que a branquitude fez. Mas o que tornou o quilombo possível foi o elo de confiança. Confiança, palavra em latim, né? Confides, né? Fides é fé. Uma fé comum. Sem essa fé comum, a gente não sobrevive. E sequer a gente existe. Então, acho que a experiência quilombola é a experiência que tem que ser destino da negritude. Márcia, eu acho que você até já chegou a responder também a pergunta que eu iria fazer agora, mas então, só para complementar um pouco mais, né, no subtítulo Resistir para Existir, Corpos Negros, Corpos Insubmissos, né, no seu livro Negritude Sem Identidade, você vai justamente dialogar com Marlon Potiv, Wittgenstein, Muniz Sodré, né, e você justamente vai pensar esse movimento do corpo, né, onde você vai trazer justamente também a ginga, você vai pensar o gesto também, a ação, né, e citando você, né, você fala assim, o corpo negro é no seu movimento, por me chamado por ginga, o mundo que abre como gesto por meio do qual certas experiências estéticas são vivenciadas de modo singular. Dando continuidade. Sua construção de sentido está ligada à comunhão de corpos numa mesma forma de vida. Ou ainda, o ato do gesto só ganha significação na partilha de uma forma de vida que autoriza o gesto significar.
Eu acho que está muito, fecha aspas, eu acho que está muito relacionado com o que você trouxe agora, né, do aquilombamento, sobre construir espaços de acolhimento, de confiança, que possibilitem justamente o corpo se movimentar. Mas você também fala, né, que de uma forma de vida, né, que parece ultrapassar, assim, digamos, um momento específico de acolhimento, um momento específico de, né, de debate, de discussão, que traga justamente esse acolhimento, essa confiança. Érico, você poderia falar mais sobre o que seria, então, essa forma de vida? Como poderíamos entender essa forma de vida? Maravilhosa questão, Yas, mais uma vez. Essa forma de vida, isso é muito interessante, porque perceba, a experiência negra, ela é complexa. E a experiência negra, por exemplo, das pessoas quilombolas que estão aquilombadas em certos territórios, não é a mesma experiência negra de nós que estamos, por exemplo, na vida urbana e universitária. Que tampouco é a mesma experiência negra de pessoas negras periféricas que não estão na universidade. Todas as experiências são experiências de negritude. E aqui não me cabe escalonar, eu não sou sommelier de experiência nem de luta política de ninguém. O meu ponto é que essas experiências elas são singulares. E elas podem, inclusive, serem atravessadas. Como você, por exemplo, que foi ao quilombo, viveu a experiência e ficou impactada por isso. Entretanto, a nossa forma de vida, ou seja, o modo onde a gente pratica a nossa negritude, ou o lugar no qual praticamos a nossa negritude, é singular. E é nesse sentido que a gente não pode ter uma espécie de identidade negra como se fosse algo que achatasse ontologicamente todas as experiências de negritude. Essas experiências elas são, como você vem conversando aqui, ramificadas em diferentes, aí sim, formas de vida, ou seja, em diferentes experiências e práticas de negritude. Essas experiências não são incomunicáveis. Elas, para usar outra expressão do Wittgenstein, elas guardam aquilo que a gente pode chamar de uma semelhança de família. Em outras palavras, elas são aparentadas, elas se parecem. A gente sabe se negro nessas experiências. Razão pela qual você pode ter ido para o quilombo e ter sido impactado pela experiência quilombola. Embora você não more num quilombo. Porque há um aparentamento entre essas experiências. As experiências elas têm algo em comum, que é a corporeidade negra. Mas essa corporeidade negra, ela se manifesta, ela é praticada em determinados ambientes, em determinados contextos, naquilo que a gente pode chamar de formas de vida. Isto é, temos formas de vida singulares que podem ser atravessadas umas pelas outras e aquilo que elas têm em comum é a corporeidade negra. Então, é nesse sentido que o gesto, como diria Merleau-Ponty, vai ser importante para a gente entender a negritude. Como o próprio Nisso Sodré, que você acabou de citar também, que está no livro. Ou seja, a experiência de que essa corporeidade negra ela é um território. Mas é um território que, singularmente, é praticado em determinados contextos, naquilo que eu chamo de forma de vida. E o que há em comum nesses contextos, aquilo que é em comum é aquilo que é aparentado, ou seja, não é um traço comum idêntico, é aquilo que se aparenta. De alguma forma, parece, mas não necessariamente é a mesma coisa. É por isso que não tem uma negritude com identidade, mas tem uma experiência de negritude comunitária e coletiva, que não é uma identidade, mas uma experiência de negritude. Perfeito, isso me coloca a pensar, né, que, enfim, mesmo estando em determinados contextos, em formas de vida, há a possibilidade sempre, essa abertura, né, justamente nessa tensão que nossos corpos causam, justamente para abrir essas possibilidades de se criar formas de vida, de se criar outros contextos, né, para que nossos corpos eles consigam se movimentar, de fato. Enfim, essas eram as perguntas que eu queria fazer, né? Agradeço aí as suas respostas, me sinto contemplada, né? Aqui, não sei se Jefferson gostaria de acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa. Eu só quero agradecer a Érico, a Yasmin, esse momento. Eu estou muito feliz, né? Esse episódio eu acho que ficou muito bom, né? Ficou excelente esse episódio, essa conversa da gente aqui, tanto para esclarecer dúvidas pessoais que eu tinha, né? Tanto sobre o livro, questões desse processo de racialização, dessas polêmicas que estão surgindo atualmente dentro do movimento negro, até mesmo de fora do movimento negro, que está afetando, né? Discussões que a gente aparentemente teria já avançado
e não iria voltar atrás mais, né? Então, tentando trazer de volta essas pautas e tudo mais, eu acho que foi muito bom para a gente tirar essas dúvidas, conversar acerca desses temas. Enfim, eu estou muito feliz e gostaria de agradecer a Érico, né, por ter disponibilizado esse tempo para trocar essa ideia com a gente, para a gente, enfim, ter esse momento de partilha aqui. Muito obrigado mesmo, Érico. Valeu pela disponibilidade. Eu também gostaria, né, de agradecer, né, a Jefferson, o Érico aqui presente, como o Jefferson colocou, eu acho muito importante essa discussão, né, a nível nacional mesmo, a nível regional, né, mas especificamente também para os nossos cursos de filosofia, para a gente pensar a filosofia que estamos construindo, os espaços que estamos construindo para os corpos periféricos, né, no nosso departamento, nos nossos cursos também. Acho que eu acho que esse caminho mesmo da gente estar trazendo essas reflexões, da gente estar pensando também em práticas, né? Porque, enfim, as nossas discussões aqui extrapola também o campo teórico, discursivo, reflexivo, mas está sobretudo ligado às nossas experiências, às nossas práticas, né? Então, acho só agradecer também, gostei bastante da nossa conversa de hoje, me senti, obviamente, impactada também pelo nosso diálogo, né? E com certeza tem muitas coisas a pensar, a refletir também a partir da nossa construção aqui. Mais uma vez, Jefferson, Érico, obrigada aí pelo esse diálogo maravilhoso. Maravilha, minha gente. Foi uma alegria estar em roda com vocês, como sempre. Foi um motivo de festa. Foi um dia de festa também. Valeu. Então é isso, a gente encerra esse episódio de hoje sobre a questão do pardo no Brasil, processo de miscigenação, a autorreconhecimento de pessoas negras no Brasil, que foi muito interessante. Valeu, gente, valeu, Iás, valeu, Érico. Tchau. Valeu, tamo junto.